Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17. E eu queria trabalhar um tema com vocês, um Deus que cura. Um Deus que cura as nossas feridas, um Deus que cura tanto espiritual quanto físico. E também alguns aspectos da gratidão nesse tempo de estudo. Lucas 17, a partir do versículo 11. Não feche sua Bíblia, a gente vai acompanhar verso a verso algumas realidades desse texto. Em relação ao Dr. Lucas, nós conhecemos ele como doutor, fez um trabalho apurado, como diz no primeiro capítulo, e aqui nós temos o Evangelho de Jesus segundo Lucas. 17, do 11 até o 19. O texto diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, infelizmente, por muitas vezes nós entramos numa realidade onde tudo é normal. Então, por exemplo, a gente como presbiteriano reformado, a gente não consegue mais comunicar uma realidade de cura. Nós, às vezes, vamos orar até, e essa realidade de cura está um pouco distante da gente. E talvez a gente fique pensando: Deus curou naquele tempo e agora Ele não cura mais. E nós lembramos de alguns textos, que Jesus, através dos seus discípulos, disse, eu dou autoridade para vocês, para curar, para batizar, para ensinar, para pregar o Evangelho do Reino. E essa era uma grande verdade de Jesus. Jesus tinha essa comunicação em cura. E por que será que a igreja parou de falar disso? Por que será que a igreja parou de falar sobre cura? Parou de falar sobre restauração, parou de falar de um Deus que levanta mortos, de um Deus que toca e o ferido sai curado. E aqui, nesse Evangelho de Lucas, nós conhecemos muito bem, nós temos uma comunicação de cura aqui. Não só física, quanto espiritual. Essa é uma grande verdade desse texto. E eu quero trabalhar algumas questões, não somente na realidade de cura, mas também numa realidade de gratidão. E eu posso dizer para vocês que o caminho da gratidão é um caminho de cura. É ou não é, queridos? Lembra aí o coração, lembra das realidades que você viveu, lembra o quanto foi bom doar perdão, o quanto foi bom receber um perdão, o quanto foi bom um momento de oração, de espiritualidade profunda, e você percebeu que aquele momento foi um momento de cura espiritual. Mas vamos para o texto. A gente percebe Lucas aqui. Lucas foi um discípulo de Jesus, extremamente profundo na sua análise. Lá no primeiro capítulo vai falar sobre isso, que Lucas foi um homem, um doutor, médico, que acurou os acontecimentos. Ele falou: e eu vou dar minha versão também aqui, e eu vou trazer alguns aspectos da vida de Jesus, eu vou trazer algumas realidades do reino de Jesus. E quando a gente chega no capítulo 17, nós encontramos um Lucas detalhista numa realidade quase insuportável, se a gente for pensar. Perceba comigo no primeiro versículo que a gente está, no versículo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Eu não sei se esse versículo choca você, mas quando Lucas coloca isso, ele está dizendo e ele está mostrando para a gente uma realidade meio chocante. Por quê, queridos? Por que você acha que é meio chocante? Olha aí para o texto. Talvez... Ele estava aqui, eu achei que ele estava aqui. Mas olha para o teu texto aí. Por que será que é uma realidade um pouco chocante? Por onde Jesus está passando? Pela Samaria. Pela Samaria. Pergunto, por que é chocante isso? Porque os judeus e os samaritanos não
se davam. Era uma briga muito antiga, lá da época de Roboão, quando teve a divisão entre norte e sul. Norte ficou com Samaria, as 10 tribos, e as duas tribos ficaram com Judá, com a capital Judá. E aí começou-se uma ideia de que o povo de Judá, da região do sul, era um povo mais íntegro, era um povo menos mestiço, e era uma realidade para os judeus isso. Então, houve uma briga por décadas e centenas de anos em relação a judeus e samaritanos. Judeus não comunicavam com os samaritanos. Pergunto, qual outro texto que a gente pode lembrar em relação aos samaritanos? Jesus conversando com quem? Com a mulher samaritana. Aquilo era uma realidade extremamente assustadora. Por quê? Primeiro, um homem conversando com a mulher. Naquele contexto, aquilo era inadmissível. Se você não tivesse um contato familiar, aquilo não deveria existir. E segundo, um judeu conversando com uma samaritana. Até no texto da samaritana, ela diz assim, você judeu, conversando comigo? E aí ela traz uma questão teológica, onde que a gente deve adorar, né? Se é em Samaria, se é em Judá, e há uma questão em relação a isso, muito profunda. Mas um ponto importante aqui para a gente dizer, e logo de início de estudo, é Jesus não tinha muito essa realidade de briga, viu? Jesus veio para quebrar algumas questões. E a primeira coisa que eu percebo é isso. Jesus está chegando e passando por meio de onde? Samaria e Galileia. Jesus não se importa com algumas coisas que a gente se importa, viu, gente? Já parou para pensar nisso? Algumas coisas que você coloca como regrinha, às vezes Jesus não está se importando, não. Até tem um caso interessante, se eu não me engano é em Lucas ou João, quando Jesus e os seus discípulos não são bem recebidos em Samaria, aí João e Tiago viram para ele e falam o quê? Senhor, quer que eu peça para mandar fogo do céu? Olha como os discípulos de Jesus eram bonzinhos, né? Jesus, quer que eu mande? E é engraçado, né? Eles pedindo, né? Jesus teria a possibilidade de mandar fogo do céu. E os seus discípulos viram para Jesus e falaram assim, ó, Jesus, eles não receberam a gente? Então tá bom, fogo neles. Fogo neles. Mas essa briga era um preconceito, além de ser preconceito, era algo um pouco mais profundo, porque era realmente uma briga muito política, profunda, territorial. Não era só que os samaritanos eram bonzinhos, porque a gente tem essa ideia do bom samaritano, né? Mas os samaritanos também, uma certa vez, eles jogaram ossos no templo de Jerusalém para cancelar a ideia sagrada do templo. Então, não era algo muito assim, o judeu era complicado, o judeu é aquele que é religioso. Não, havia um problema grande entre samaritanos e judeus, e isso fica evidente no texto de Lucas. Por que será que Lucas está falando isso? Porque Lucas era o quê? Gentio. Desde Mateus, queridos, desde Mateus, perceba muito bem isso, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos principalmente, o que está quebrando ali? Uma realidade de que o evangelho explodiu o mundo. O evangelho é para todos. Vocês vão pregar onde? Jerusalém e até os confins da terra, Samaria e até os confins da terra. Então, não só Lucas, quanto os outros evangelistas, apontam essa realidade de explosão territorial. Não está mais na mão dos judeus. E Jesus compreende isso e comunica isso através do reino dele. E essa é a grande verdade nesse versículo 11. Jesus estava passando onde os judeus não passariam. Jesus está conversando com pessoas que os judeus não conversariam. Primeiro tapa na cara nosso. Para de regrinha que não tem na Bíblia. Para de ideia que foi, não, mas é porque meu avô falou isso. Ué, seu avô não podia estar errado? Sua família não poderia estar errado? Jesus está quebrando exatamente um rito aqui, uma tradição absurda. Ele conversa com a mulher samaritana, ele entra num aspecto samaritano e ele quebra tudo isso. E nessa história que a gente vai ler aqui, aquele que era samaritano foi salvo. Os judeus não foram salvos. O texto vai continuar. Perceba comigo aí, a partir do 12. Depois dessa realidade um pouco difícil, territorial, que você precisa entender para você compreender o texto por completo. Ele vai dizer, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos, numa realidade daquela, era quase uma catástrofe. Era quase uma catástrofe. Para você compreender a ideia do leproso naquela época, você precisa ir lá para Levítico 13 e 14, que era a realidade do leproso. O leproso precisava ficar longe, precisava não tocar em ninguém, ele não podia tocar em ninguém.
Ele não podia ter contato com ninguém, a não ser com os seus. E é engraçado que a barreira territorial, quando acontece um problema como esse de saúde, não existe mais. Porque você tem o quê? Samaritano e judeu nesse grupo. Porque no final Jesus fala, só esse estrangeiro que voltou para dar glória a Deus, isso quer dizer que tem judeu no meio. E é quebrado por causa da questão de saúde. Quando você vai lá em Levítico 13, 14, você percebe essa realidade da luta que um leproso tinha. Agora imagine comigo um pouquinho. 10 leprosos, de longe, porque o texto diz isso, eles deveriam ficar de longe, começam a gritar para Jesus. Saíram da aldeia e perceberam que Jesus estava passando. Pense numa realidade onde envolve os seus 5 sentidos. Porque o leproso, hoje a gente tem a hanseníase, né, que é a mesma doença daquela realidade, da lepra. A pessoa perde todos os seus sentidos. E quando você está próximo de um leproso, ou de uma pessoa com hanseníase, você percebe claramente, as pontas dos dedos começavam a cair. A língua não existia mais. O nariz, as pontas, as extremidades do corpo começavam a cair. Tal dificuldade era aquele problema de saúde. Então você imagina 10 chegando de uma vez. Olha que catástrofe para Jesus. Meu Deus do céu, está chegando 10 de uma vez aqui. Então o cheiro no ar, a realidade, até a fala muda, queridos, de uma pessoa que tem hanseníase, lepra. Então era uma situação extremamente delicada. 10 ao encontro de Jesus. Primeiro que eu percebo aqui é que Deus é o Deus do impossível. Se você não crê nisso, você está começando a entender o evangelho errado. Não importa se tem 10, se tem 20, se tinha 1000. Jesus recebe. Jesus recebe. E o texto é bem claro disso, né? E a gente percebe uma realidade dos leprosos primeiro. No versículo 13, olha que interessante. Eles ficaram de longe, certo? Eles ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Primeira coisa que eu aprendo aqui na perspectiva dos leprosos é que todos eles tinham o quê? Entendimento quem Jesus era. Eles compreendiam quem Jesus era. Eles entendiam quem Jesus era. Eles compreenderam que era Jesus que estava passando ali. E eles compreenderam ainda mais, que tinha possibilidade de cura, que tinha possibilidade de mudança, de restauração. Eles compreendem isso. E talvez num ato final de fé, e talvez num grito final de vida, Jesus, compadece de nós, porque a situação nossa é deplorável. É as piores situações do mundo aqui na realidade que nós vivemos. Nós não temos família, porque ele perdia a família. Nós não temos filhos, porque eles perdiam os filhos. Eles não podiam ter contato com ninguém, queridos. Imagina essa situação. Imagina o quão difícil era a realidade para eles. Então Jesus está passando. E eles, num grito de esperança, mestre, compadece de nós. Coisa que eu aprendo aqui. Você precisa lidar com seus problemas em direção a Jesus. Primeira coisa que você precisa entender. Esses leprosos tinham a possibilidade de levar o grito deles a outras pessoas. Mas eles perceberam uma realidade insuportável e compreenderam que em Jesus havia possibilidade de cura. Então, uma das realidades que eu percebo nesse texto aqui é para quem você está direcionando o teu grito. Para quem você está direcionando o teu grito? Para quem você está direcionando o compadece de mim? Hoje em dia a gente tem muitas coisas. Hoje em dia a gente tem dinheiro, fama, influência, solidão. Até a solidão se transformou num ídolo, viu, gente? Não, quero ficar no meu canto. Quero ficar comigo mesmo. Não converse comigo não, porque cada um com seus problemas. Nós vivemos numa sociedade muito individualista. Então, cada um com seu problema, aqui no domingo a gente encontra, oi, tudo bem e tal, e é só domingo, a gente não vai ter nenhum contato, vamos ficar aqui mais raso, vamos ter um relacionamento mais raso para que cada um fique no seu quadradinho. Queridos, tem muita coisa que pode, talvez, dar uma ideia de salvação para você. Teu trabalho pode ser uma salvação. Para quem que você está gritando? O texto está deixando bem claro isso. Os 10 compreenderam quem Jesus era.
Os 10 compreenderam quem Jesus era, quem estava passando ali, que poderia ter uma possibilidade de cura. Queridos, a gente perdeu essa realidade de cura. Nós perdemos a realidade de cura, de oração transformadora. Oração transforma a gente. Clamor transforma a gente. Dependência transforma a gente. É essa a ideia do texto. Olha, o aspecto de gratidão, é lógico, é uma linha mestre aqui em relação ao texto, mas eu quero trazer essa realidade da cura, queridos. Deus curava, Deus cura e Deus continuará curando. Se a gente perder essa realidade, o que a gente está fazendo aqui? Não tem mais nada para fazer. Porque quer coisa mais bonita ou linda de que um pecador se arrependendo? Nós perdemos essa ideia da cura, tanto espiritual quanto a física. Nós, como irmãos, precisamos pedir: Deus, cura. Se for da tua vontade, Ele vai curar. Nós não ordenamos a Deus, Deus não é o nosso capacho espiritual, Deus não é o nosso servo, nós compreendemos isso. Mas Deus, no teu nome, cura, Senhor. Se Deus, através de Jesus, demonstrou essas qualidades e comunicou essas qualidades para os seus discípulos, quem nós somos? E é interessante falar isso aqui no meio presbiteriano, porque, infelizmente, esse aspecto de reforma nosso, que é uma benção, que é uma base, que é profundo, e é uma profundidade bíblica, é uma profundidade espiritual, mas cadê a prática, queridos? Cadê a oração com os outros? Cadê a ideia de compaixão que o texto mostra? Será que se 10 leprosos chegassem perto de você, você ia fugir? Na época que nós vivemos, talvez a gente ia borrifar um pouquinho de álcool em gel, né? Ele respirou próximo de mim. Espera aí que eu vou... Não toca não rela em mim não. Não pode ter toque. Queridos, a gente ficou muito no nosso apartamento espiritual, cada um com a sua cobertura espiritual. O Evangelho de Jesus é comunicado em cura, em experiência, em relacionamento, em caminhada, em processo, em restauração. Eu vou dar um exemplo para os queridos aqui. Achei muito legal. Esse tempo atrás aí, o pessoal dos pré-adolescentes se juntaram e falaram: não, nós vamos fazer um negócio aqui acontecer. E os pais estão vindo. O que é isso, queridos? Você está saindo do seu conforto e vindo. É uma responsabilidade nossa como igreja, como pai. Vamos levantar e comunicar isso aos nossos filhos. Chega de Netflix, chega de TV, chega de celular. Comunica o Evangelho, comunica essa ação de compartilhar, de compadecer-se. Jesus, lá em Mateus 9, ele vai falar isso. Ele teve compaixão porque havia as pessoas, ele percebia que essas pessoas estavam sem pastores. Por isso ele se compadeceu das entranhas e percebeu: essas ovelhas estão sem pastores. As pessoas estão sem pastores. Nós somos os pastores. Nós temos a possibilidade de comunicar a cura, tanto espiritual quanto física, em nome de Jesus. Não é Apolo, não é Paulo, mas é o Espírito Santo de Deus. Precisamos voltar nisso, queridos. E sair dessa ideia, não, que a ideia de orar para a cura é pentecostal. É só pentecostal que ora para a cura. É só neopentecostal e a cura só acontece lá. Aqui na igreja, aqui nós lê a Bíblia. Querido, que coisa mais linda que essa? De você comunicar o Evangelho de Jesus e através desse Evangelho de Jesus a pessoa ser curada. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Precisamos voltar com isso, queridos. Achei lindo demais. Que foto bonita estava na sexta-feira. Sexta-feira a gente está tendo o nosso tempo de oração aqui com a igreja. Toda primeira sexta-feira do mês. Que lindo. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a curar. A igreja precisa voltar a pregar. A igreja precisa voltar a ter essa realidade de cura. Os discípulos curavam em nome de Jesus, não era para louvor próprio ou para a igreja. Você precisa estar aqui hoje, ouvindo o Evangelho de Jesus e sendo curado por Ele. Perdão, compaixão, misericórdia. Aquele que entrou duro de coração aqui vai pedir perdão logo em seguida. Isso é cura espiritual, mas nós compreendemos também que Deus curava de forma física também. Ore, querido. Vai no hospital? Ora pela cura.
Não é você. É o teu Deus. Lembra de uma pessoa agora, que você sabe que está precisando de cura. Ora por ela. Deus, é o impossível. Eu não posso fazer. Eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Não é óleo, não é quem que está ungindo, não é o profeta, não é o pastor, é o Senhor. Oh Deus, faz o milagre. Se for da tua vontade. E se não for, faz o milagre no meu coração. Porque eu vou precisar de milagre depois dessa perda. Essa é uma grande realidade. A gente perdeu essa visão de que orar, de que curar é também um aspecto religioso, é também um aspecto reformado, e é também um aspecto principalmente de discípulo de Jesus. Chama um amigo, coloca a mão junto com ele, os presbíteros oravam, os diáconos oravam, é uma realidade de Cristo. Tito fala isso, Efésios fala isso. Levamos o poder de Jesus, não o nosso. Essa é uma realidade de cura, evidente nesse texto, não só nesse texto. Mas o texto continua. Depois dessa catástrofe social, vamos dizer, né? Uma catástrofe social, 10 leprosos chegando, começaram a gritar, comunicaram a ideia de que entenderam quem Jesus era. No 14 diz assim: aos vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Acontecendo que, indo eles, foram o quê? Purificados. Jesus podia tocar? Podia, como ele já fez. Capítulo 4, se eu não me engano. Chegou um leproso lá, quero, fique limpo. Tocou e comunicou. Que engraçado, outra coisa importante. Nós não temos regrinhas de cura, viu, gente? Não, você precisa tocar. Não, você precisa falar um negócio. Você tem 3 palavrinhas mágicas, que aí vai curar. Não, não é o vaso, querido. É dentro. É quem está dentro. O Espírito Santo não é o vaso. Você é vaso de barro. Quebra. Eu gostei muito, tempo atrás, o Carlos César acho que pregou num salmo que vai falar: faça-nos lembrarmos que somos pó. Que coisa mais linda esse texto. Esse texto é lindo demais. Daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui. Todo mundo foi embora. Até o bebezinho pequenininho. Triste falar isso, mas daqui 100 anos acabou. Nós somos pó. Mas vasos com um presente absurdo dentro dele. E aí, no texto, ele vai dizer que Jesus ouviu e disse: ide, mostrai aos sacerdotes. Por que, queridos, que ele está falando isso? Por causa de Levítico 13:14. Porque ele comunica uma ideia do Antigo Testamento. Olha, presta atenção, 13:14, o que diria? Você precisa mostrar para o sacerdote que você está limpo. Então vai lá mostrar para o sacerdote. Agora imagine, 10 leprosos, um olhando para o outro. Ué, mas se a gente tem que ir para o sacerdote, nós não tinha que estar limpo? A gente já não tinha que estar limpo? Porque era essa a realidade de Levítico 13:14. Se você percebeu que a lepra foi embora, vai para o sacerdote. Tinha todo um ritual, deixava fora do acampamento, se lavava, raspava o corpo e tal. O sacerdote vinha e tinha o sacrifício e tal. Tinha todo um ritual específico que era vigente no momento de Jesus. E aí ele virou e falou assim: pode ir. Pergunto, os 10 têm fé? Sim. Mas uma realidade dos 10 leprosos. Os 10 tiveram fé. Os 10 compreendiam quem Jesus era. E os 10 tiveram fé. Beleza, nós estamos indo, Jesus. Vamos embora. Nós estamos indo. Vamos embora. E o texto é muito bonito, gente. O texto é muito bonito. O texto vai dizer o quê? 14. Na parte B. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Num ato de fé. Ei, gente, é difícil demais ter fé quando você está no lixo, né? É difícil demais você ter fé quando você está leproso. É difícil demais você ter fé numa realidade extremamente impossível de dizer. Onde você talvez tenha tentado tudo. Até num contexto aqui, os leprosos tinham a possibilidade de marcar consultas médicas, tinham envolvimento com a medicina e tal, poderiam ter gastado muito dinheiro, como a mulher do fluxo de sangue, gastado todo o seu dinheiro, tentado de tudo. E talvez você fique pensando, mas eu vou tentar de novo. Vamos lá. Então houve fé. Houve fé dos 10. Os 10 tiveram fé. E os 10 receberam o quê? A cura física. Os 10 receberam a cura física. Indo eles, foram o quê? Purificados. Que realidade linda.
Jesus curando as pessoas, Jesus mostrando a realidade, nova realidade do reino dele, que está próximo, que era ele. Pode ir, vai lá que eu vou curar. E eles entenderam e compreenderam isso. Só que aqui nós encontramos a realidade da cura espiritual. A partir do versículo 15, você encontra duas posições muito lindas. A cura espiritual e o caminho da gratidão. Guarda aí, cura espiritual e o caminho da gratidão. O que o texto diz? Um dos 10, vendo que fora o quê? Curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era quem? Samaritano. Povo odiado. Povo da briga. Este era quem? Samaritano. Querido, primeira coisa que eu percebo nesse texto. Gratidão envolve ação. Você precisa fazer alguma coisa. Para quem que você precisa se jogar no chão aí e pedir perdão ou agradecer? Queridos, não tem como a gente falar sobre perdão e gratidão e não colocar a palavra ação. Hoje nós vivemos num mundão velho que é muito complicado. Ninguém mais pede perdão e ninguém mais comunica com o outro. Ninguém traz uma realidade de gratidão. Qual foi a última vez que você ouviu um adolescente, não querendo falar mal deles, mas tendo uma possibilidade de gratidão, fazer música e tal para você? A geração hoje em dia, infelizmente, perdeu um pouco disso. E a nossa geração também é ruim nisso. Quais foram os pais aqui que falaram eu te amo para o filho? Quais foram os pais aqui que se envolveram num abraço profundo com o filho? Quais foram os pais aqui que comunicaram? Isso é muito importante. A comunicação desse ex-leproso. Uma ação profunda. Eu estou dando glória a Deus e ele entende quem Jesus era, por isso ele está dando glória a Deus. Ele entende quem Jesus realmente foi para a vida dele e ele se joga num chão, num ato de gratidão. Querido, você quer aprender sobre gratidão? Tem que ser nos pés de Jesus. Você quer aprender sobre cura espiritual? Tem que ser nos pés de Jesus. Você não vai aprender cura espiritual, cura física e cura profunda, principalmente espiritual, com o coach da época. Você não vai aprender com eles. Você não vai aprender com personagens aí da fé, pop stories. Você vai aprender no teu quarto, com o joelho no chão, com jogar-se aos pés. Qual foi a diferença de Maria e Marta, queridos? Uma estava agitada e a outra estava sentada aos pés de Jesus. E o que Jesus disse no final? Isto não lhe será tirado. Porque conhecer a Jesus, se envolver num ato de gratidão aos pés de Jesus, nunca, nunca será tirado de você. Nunca. Eu estava vendo um vídeo esses dias do John Piper, teólogo muito bom, americano, benção demais. Ele estava falando isso. Não adianta você ter 40 anos de teologia, conhecer todos os livros teológicos, se você não conhecer profundamente o teu Deus dentro do teu quarto. Não adianta. Soldado se faz lá dentro do quarto. Soldado se faz pegando o armamento que a gente está acabando de entregar para vocês e levando para o quarto. E levando para a ação. E levando para os pés de Jesus. O texto é bem claro. 90% das pessoas que estavam lá não receberam uma cura espiritual. E eu pergunto, você prefere que cura? Ou eu pergunto mais ainda, você já recebeu essa cura espiritual? Porque tem gente buscando só a bênção de um Deus, e não o Deus dessa bênção. Tem gente se envolvendo com o evangelho só por causa de bênção. Aqui não é escada, querido, para você subir na vida. Aqui não é pódio para você aparecer. Aqui todo mundo fala e escuta a voz de Deus. Então essa ação, querido, coloca no teu coração, já que aqui é a escola dominical, abre aí teu bloco de notas agora, eu sempre estou fazendo isso, abre teu bloco de notas e coloca 3 ações que você precisa fazer durante a semana. Vai lá, pode abrir agora no celular, pode. Abre o celular aí, pode abrir, vai lá, 3 minutinhos para você abrir. Quais movimentos de ação que você precisa fazer? De gratidão, de se jogar aos pés de Jesus. Ó Deus, preciso resolver essa pendência com tal pessoa. Preciso me jogar lá no chão para ela. Preciso colocar a realidade do perdão para ela.
Preciso me envolver mais com gratidão. Porque esse homem demonstrou a gratidão, querido. Coloca aí 3 atos aí que você pode fazer durante a semana. Preciso mudar essa realidade com meu filho. Estou pesando demais. Preciso mudar essa realidade com a minha esposa. Eu estou sem vergonha demais. Meu Deus do céu, não é possível. Preciso mudar isso aqui. Deus, preciso colocar essa realidade aqui da oração. Preciso me envolver mais na gratidão. Parece que tem gente que não sabe falar eu te amo e nem muito obrigado. Ou perdão. A palavra perdão saiu, da época. Então agora a gente fala assim, desculpa, foi mal. Isso aí é da minha geração, foi mal é da minha geração. Pai, foi mal. Queridos, eu vejo um homem aqui que apresentou 10% da população dos 10 lá, tirando todas as suas amarras, todos os seus, as suas ideias de que não vai se jogar. Ele tá totalmente vulnerável aqui. Quem está no chão, querido, está vulnerável. E é isso que ele está mostrando. Olha a vulnerabilidade dele. Eu não me importo com mais nada. Ele deixou de ir ao sacerdote. Isso comunica outra coisa. Ele não está preocupado com a inserção dele novamente na sociedade. Ele está preocupado em agradecer quem fez isso. Está preocupado em agradecer o Deus da bênção. Está preocupado em agradecer e se jogar na frente de um Deus Todo-Poderoso. Não tem melhor lugar do que aos pés de Jesus. Nós aprendemos isso com Maria, nós aprendemos isso com os discípulos, nós aprendemos isso com o leproso aqui agora, com Bartimeu, com tantos outros. Não há outro lugar, querido, não adianta correr. Gratidão só acontece nos pés de Jesus. Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez. Você levanta e comunica isso para os outros. Geralmente, queridos, por trás de uma pessoa dura na gratidão, dura, mas duro, limãozão duro, aquele limão com a casca bem grossa. Geralmente, a dificuldade que essa pessoa tem é porque tem um coração orgulhoso. Sabe por quê? Porque se jogar no chão, em gratidão, está dizendo assim, olha, não me importa a minha reputação, não importa se na classe aqui hierárquica eu sou maior que você, pai com filho, chefe com funcionário, não importa nada hierarquicamente falando, importa que eu estou aqui para agradecer pelo que você fez, importa que está aqui, que o Senhor tocou no meu coração, e a cura espiritual chegou, é isso que importa. Jesus fica indignado, logo em seguida, no versículo 17, então Jesus perguntou, eu curei 10, cadê os outros 9? Cadê os outros 9 que eu curei? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Reafirmando novamente que não tem mais barreira agora, não tem estrangeiro, não tem pobre e rico, e a igreja é a coisa mais linda do mundo, aonde o empresário fica como diácono lá atrás e carrega a cadeira para o pobre sentar. O Hernandes que fala isso. Coisa mais linda é aqui que comunica isso, é na igreja do Senhor que comunica isso, que a gente está pouco se importando com o seu dinheiro, se você tem muito, se você tem pouco, se você tem casa, se você não tem, é aqui que acontece isso, e Jesus novamente diz isso, esse estrangeiro voltou, esse samaritano voltou, e esse samaritano voltou dando glória a Deus, e foi redimido fisicamente e espiritualmente. Para encerrar, queridos, eu quero passar um vídeo para vocês, de um menino chamado Christopher. Esse menino tem uma história muito linda de fé, que compreendeu uma realidade extremamente difícil, mas que entendeu que muitas das vezes os nossos problemas carnais, os nossos problemas físicos não serão curados, mas o que importa é que Deus possa abrir o coração, possa abrir os olhos do nosso coração. Ele percebeu isso, ele entendeu que mais vale a cura espiritual do que a física. Eu queria terminar essa mensagem trabalhando esse vídeo, e depois eu quero cantar uma música com os irmãos. Querido, tem coisa no teu coração, tem problema físico às vezes na tua pele, talvez um espinho na carne, como Paulo, que gente, não vai curar não, viu? Talvez você vá até o túmulo com ele, companheiro teu, para esbofetear a tua cara e para te jogar no pó. Companheiro teu, vai até o fim contigo. Mas o que importa mesmo, querido,
é a cura espiritual. O texto vai dizer no final, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Apenas um foi curado. Espiritualmente, apenas um terá a vida eterna com Jesus. E eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Espero que Deus fale ao seu coração, profundamente, com a vida do Christopher. Brothers and sisters, we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Christopher Duffley was born in May of 2001. He's actually the son of my youngest brother and his girlfriend. And when I received the phone call from my brother, I found out that he was born at only 26 weeks, 1 pound, 12 ounces. So he's very premature and he was in critical condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. And at that point, I prayed for Christopher. And I just asked God to be with my brother and to do what his will would be. And for a long time, I had no contact with my brother. Really didn't know what happened to Christopher. And all of a sudden, my heart was moved. Where was my nephew? What happened to him? And on my first phone call to social services, the gentleman knew about Christopher, and he indeed was in foster care. He was totally blind. He had been born with cocaine in his system, and he had a host of other medical issues. My first response to that, or my first feeling to that, was fear. I prayed very intently, and I begged the Lord. I said, could you just show me what you would want? And he did. He answered in my heart. He told me, do not be afraid, that I will take care of everything. We've had challenges and we've had joys. And one of the greatest joys was to hear Christopher make noise, sing, and keep beat. He really didn't talk till about first grade. So when he sang, it was really neat. And it wasn't shortly around that time that we found out that Christopher had perfect pitch. And he started to do remarkable things. And what a joy and what a prophecy that God gave us, that these tears would come, and they come out of great joy. And when Christopher sings, open the eyes of my heart, he teaches us to not see everything with our eyes, but to see things the way God sees things, through our heart. And indeed, I'm singing that today. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of
Às vezes Deus não vai te curar fisicamente, mas o que você precisa é de cura espiritual. Você precisa de compreender isso, essa realidade de que Deus salva espiritualmente. O Christopher entendeu isso. Interessante ver um menino cego dizendo: abra os olhos do meu coração. Às vezes eu não preciso abrir os olhos físicos, mas que Deus possa abrir o teu coração.